Se você é fã raiz dos Thundercats, ou ao menos já tem assistido algumas vezes o desenho, sabe que Lion é o famoso líder dos felinos que moram no Terceiro Mundo e lutam pela ordem e a justiça. Criado pelo desenhista Ted Wolfe para a Telepictures Corporation, o guerreiro está presente em quase todos os episódios das 3 séries lançadas até agora. A original, lançada em 1985, o reboot de 2011 e outra adaptação, criada em 2018. Mesmo sendo o personagem mais reconhecível da franquia Thundercats, encontramos algumas coisas surpreendentes que os fãs mais devotos talvez ainda não sabem sobre Lion. Vem comigo! Lion e o resto dos Thundercats não são humanos, deu pra perceber, né? Não me diga! Na verdade, eles são Thunderianos e vêm do planeta Thundera. Por sua parte, Lion é filho de Claudius, que era o senhor dos Thundercats lá nas antigas. Ao contrário do que muita gente acredita, Jaga não é o pai, nem mesmo parente distante de Lion, mas apenas seu mentor. Jaga! Retire a minha força! Não! Lion, não! Não! Depois que os Thundercats escaparam da destruição de seu planeta natal, eles pousaram no Terceiro Mundo, que não era lá um planeta tão amigável. Embora fosse o próximo na fila para ser o líder dos Thundercats, ele primeiro precisou passar pelas provas de unção, onde devia enfrentar seus amigos. Desafio vencido, Lion foi coroado o Senhor dos Thundercats. Com isso, o felino ganhou uma habilidade que talvez você não saiba. Agora ele tem controle total sobre todos os gatos. Todos os gatos mesmo, gatos domésticos, tigres gigantes e até mesmo seu próprio povo, se assim o desejar. O controle de Lion sobre os gatos é absoluto. Na minissérie em quadrinhos de 2016, He-Man e Thundercats, rola uma colaboração entre os Mestres do Universo e os Thundercats. Os dois grupos de super-heróis dos anos 80 se uniram graças ao vilão Mun-Ra dos Thundercats, que tentou roubar a espada de He-Man. A poderosa arma era uma rival à altura da espada justiceira de Lion, e Mun-Ra a queria para matar de uma vez por todas seu arqui-inimigo. Levando a espada para Eternia, ele também acaba chamando a atenção do ardiloso esqueleto. Apesar do ódio à primeira vista, os malvadões se unem pelo desejo de destruir nossos heróis. Em certo ponto da aventura, Mun-Ra esfaqueia He-Man no peito, matando-o de forma temporária. Algum tempo depois, o próprio Mun-Ra o ressuscita e usa um feitiço para o guerreiro de Grayskull se voltar contra Lion. Aí o couro come solto, a luta é intensa, mas depois de obter um impulso de poder através da espada justiceira, Lion finalmente consegue quebrar o feitiço e liberar a mente de He-Man. A partir daí, os dois heróis voltam a se unir. Bom. Diz aí, se a gente parar pra reparar, a espada justiceira tem mais utilidades que aquela famosa esponja de aço. Como muitas armas presentes em desenhos animados, há momentos em que a espada justiceira faz o que o roteiro exige. Pra você ter uma ideia, inicialmente os poderes da espada eram limitados e básicos. Ela basicamente piscava o sinal dos Thundercats, dava a Lion a visão além do alcance e até permitia uma explosão de energia uma vez ou outra. Aí veio a segunda temporada da série e a espada já podia fazer quase tudo. Lançar campos de força, relâmpagos, fogo, voar. Mas se isso não bastasse, Lion ainda podia voar sobre ela, controlar o clima e o mais louco. O logotipo dos Thundercats servia até para atacar os bandidos. Agora me responde aí, com uma arma como essa, a pergunta que não quer calar é: pra que lutar? Realmente. Superman, o Homem de Aço, é um personagem tão popular que ele se juntou e já conheceu praticamente todos os outros super-heróis de todos os universos possíveis, né? Isso, claro, inclui também os Thundercats. Essa história rolou nos quadrinhos de 2004, e nele os Gatos do Trovão vêm pra Terra, atrás de bandidos que conseguiram uma joia que os torna invisível, pelo menos para os olhos humanos, e que estão atrás de uma pedra, similar ao Olho de Thundera. Enquanto os mutantes tentam roubar essa joia, os Thundercats atravessam a claraboia do museu, onde se deparam com Clark Kent e Lois Lane, que ficam ali sem entender nada do que tá rolando. Mas Clark não perde muito tempo, coloca o colã azul, a capa vermelha e parte pra luta contra os Thundercats. Depois de um tempo, eles percebem que estão do mesmo lado e se unem para salvar o dia. Quem vê a agilidade e a força bruta de Lion descendo o sarrafo nos mutantes do mal em Thundercats, muitas vezes não imagina que ele é apenas uma criança em um corpo de adulto. Sem a espada, você é um inútil, Lion. Eu não preciso da espada justiceira para enfrentar você, escamoso. Pois é, no início da série os Thundercats vão para o espaço para escapar da destruição do seu mundo natal, Thundera. Na época, Lion, filho do rei Claudius, tinha apenas 12 anos. Ele, juntamente com Chitara, Pantro, Tigra e todos os outros, são colocados em animação suspensa, enquanto viajam para o Terceiro Mundo.
Quando o garoto acorda, descobre que sua cápsula está com defeito e deixou seu corpo envelhecer até a idade adulta, enquanto sua mente permaneceu jovem, mais jovem de fato do que a de Willy Kit e Willy Cat. Isso diz muito sobre o comportamento de Lion. Ele vai ter que amadurecer mentalmente bem rápido, para alcançar seu corpo e lutar contra os feiticeiros do mal. Os felinos são rápidos, não há como negar isso. E o felino mais rápido do reino animal é o guepardo, ou também conhecido como cheetah. Então faria todo sentido acreditar que Cheetara é a mais rápida de todos os Thundercats. Afinal, cheetah está literalmente em seu nome. Como uma grande lutadora que é, Cheetara usa sua velocidade para alcançar grandes distâncias e desviar dos ataques de seus oponentes. Em um episódio, Tigra registrou sua velocidade de corrida a 120 km/h. Com a implicação de que ela poderia correr ainda mais rápido se não tivesse tão inclinada. Mas sua super velocidade não dura para sempre. Cheetara não pode correr de forma ultra veloz por mais de 3 km seguidos. E a prova disso está no episódio 42, da primeira temporada de Thundercats de 1985, quando Lion desafia Cheetara em uma corrida pelo título de líder dos Thundercats. A felina aceita e no último segundo Lion acaba vencendo. Então sim, podemos dizer que ele é o Thundercat mais veloz. Embora Lion já empunhe a poderosa espada justiceira, o Homem-Gato tem o hábito de ser desarmado em uma luta, e isso acontece com muito mais frequência do que você imagina. Mesmo assim, Lion consegue se virar sem apoio, quando a luta é com oponentes mais fracos. Mas mesmo que perca a espada justiceira por um tempo, ele ainda tem o escudo Garra, um acessório que serve como bainha da espada justiceira e pode ser usada como uma luva para socar bandidos, aumentando a força dos golpes já impressionantes do herói. Como canivete suíço felino, a garra tem muitas funções e truques na manga. 4 ganchos podem ser arremessados se Lion estiver caindo e precisar de algo para se agarrar. Ela também pode disparar uma cortina de fumaça para cegar temporariamente o inimigo. A espada justiceira é a arma principal de Lion. Também pudera. Com uma ampla gama de poderes, ela pode fazer quase tudo. Por isso Mun-Ra quer tanto colocar as mãos nela. Mas tem uma informação que poderia frustrar os planos do feiticeiro. A espada muito provavelmente não funcionaria com ele. Pois é, amigos, quem imaginaria esse plot twist? Tá brincando comigo? Pegadinho? Não, tô brincando, falando sério. Uma das características mais icônicas da arma é que ela não pode ser usada por quem é mau. Ela não responde aos comandos de um malfeitor e tenta impedir que qualquer um que a use cometa uma ação maligna. A espada só combate o mal e seria inútil nas mãos de Mun-Ra. Mas isso até agora não impediu o vilão de tentar possuí-la ou destruí-la. Ainda falando nela, a espada justiceira pode até ser uma das armas mais poderosas do universo, mas ela não seria a arma incrível que é se não fosse o olho de Thundera, que não serve só como sinal de alerta, para chamar os outros companheiros de Lion, mas é um dos artefatos mais importantes em todo o arsenal dos Thundercats. Esta é a espada justiceira de Homens e a fonte da nossa força, o olho de Thundera. Uma joia com poder mágico ilimitado que pode fornecer a Lion uma fantástica força sobre-humana, além de alertar seu usuário sobre o perigo, e pode-se dizer que é a fonte da vida do Thundercat. Sempre que Lion pede a visão além do alcance, o olho permite que ele ouça e enxergue eventos no tempo e no espaço. E talvez o aspecto mais intrigante do olho seja que ele é uma entidade viva separada, capaz de tomar decisões próprias. Jaga, a espada está viva! Ou seja, esse é o artefato mais importante de toda a série. Então Lion precisa ser extremamente cuidadoso para garantir que nenhum dano aconteça. Mas isso soa até irônico, se a gente considerar que ele leva esse olho para toda a confusão que se mete. E aí, conhece mais algum fato curioso sobre Lion? Quero saber aí nos comentários. Se liga que aqui no canal tem mais conteúdo sobre os Thundercats, caso tenha interesse. Se gostou do vídeo, peço que deixe seu like e se inscreva aqui no canal para saber o que esse nosso baú reserva para você toda semana. Até o próximo conteúdo, aquele abraço!